Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Ministério da Educação vai apoiar a formação de professores para a educação de surdos. Publicada a medida que reduz juros em empréstimos a aposentados e pensionistas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário hoje falando justamente desta decisão do Ministério da Educação de apoiar a formação de professores para a educação de surdos. A gente lembra que neste fim de semana houve a primeira etapa do Enem e o tema sobre educação de surdos estava inclusive na prova, ali na redação. Agora a gente vai ter mais detalhes sobre uma entrevista que o ministro da Educação, Mendonça Filho, concedeu hoje, falando justamente sobre este foco em relação à educação de surdos. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov, que está de volta de férias. Boa noite, Dani. Bem-vinda de volta. Obrigada, Rosiane. Boa noite para você. Boa noite a todos. O Ministério da Educação busca ampliar a acessibilidade de políticas de afirmação de surdos. Foi o que afirmou hoje o ministro da Educação, Mendonça Filho, que lembrou ainda que a formação adequada de profissionais está na proposta da Base Comum Curricular. Mendonça Filho acrescentou que o governo federal apoia a implementação de políticas públicas para pessoas surdas. Vamos ouvi-lo. Incluindo na Base Nacional Comum Curricular a formação adequada de profissionais para que a gente possa ter uma política pública cada vez mais inclusiva, respeitando a condição específica dos surdos ou aqueles que têm deficiência auditiva do nosso país. Na ponta, quem tem responsabilidade direta por essas políticas públicas são os estados e municípios. Cabe ao Ministério da Educação induzir, colaborar e apoiar políticas nacionais de inclusão. Essa declaração do ministro foi dada após participar hoje do programa Por Dentro do Governo da TVNBR. Para Mendonça Filho, a língua brasileira de sinais, Libras, precisa ser cada vez mais incorporada na política nacional brasileira. Desde 2013, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, em parceria com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, disponibiliza conteúdo audiovisual acessível ao público surdo e aulas de Libras por meio da TV INES. Além de atender em torno de 600 alunos da educação infantil ao ensino médio, o Instituto também forma profissionais surdos e ouvintes no curso bilíngue de pedagogia. A formação educacional de surdos no Brasil foi, inclusive, tema da redação do Enem realizado ontem. Mas quem tem as informações direto da Rádio Nacional é a Jéssica Gonçalves. Oi, Jéssica, boa noite para você. Oi, Dani, boa noite a você e a todos. Exatamente, a redação do Enem, nesse domingo, abordou os desafios para a educação de surdos no Brasil. Além da redação, os estudantes também fizeram provas de ciências humanas e linguagens. 30% dos candidatos inscritos não compareceram. Esse é o maior número de abstenções desde 2009, quando o Enem passou a ser utilizado de forma ampla para ingresso nas universidades do país. Para esta edição, estavam inscritos 6.700.000 candidatos e, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o número de abstenções estava dentro do esperado. Ao todo, 273 pessoas foram eliminadas neste primeiro dia de prova, a maioria por descumprir regras gerais do edital. Foram registradas 4 ocorrências, sendo 2 por participantes que saíram de sala com o caderno de prova em mãos antes do horário permitido e 2 por falta de energia em locais de realização das provas. Esses estudantes que ficaram sem luz no Piauí e em Goiás vão fazer as provas em dezembro. No próximo domingo, as provas continuam e serão aplicadas nos mesmos lugares e também no mesmo horário de início. Só que na semana que vem, o exame com questões de matemática e ciências da natureza vai ter 1 hora a menos de duração. E agora a gente volta a falar com a Daniele Popov, na redação da TV Brasil, porque ela tem informações sobre outro assunto, o programa Minha Casa Minha Vida. Com você, Dani.
Então, Jéssica, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou no final da tarde de hoje a contratação de 54 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias são para famílias com renda de até R$ 1.800, a faixa 1 do programa. Com o anúncio, em 2017 serão 92.304 unidades habitacionais contratadas e totalizam a seleção deste ano. No entanto, a meta para o ano ainda não foi alcançada, mas o ministro Bruno Araújo afirmou que é possível sim alcançá-la. A meta são 100 mil unidades, 92 mil unidades estão anunciadas formalmente hoje, 80 mil com as autorizações formalizadas hoje, 12 mil que foram autorizadas ao longo do ano de outras importantes obras para atender mobilidade e saneamento, cuidando do deslocamento da população, dando habitação. Então, são 8 mil unidades que faltam para fechar a meta do ano, que podem ser cumpridas na medida que nós vamos autorizar ainda unidades habitacionais para atender municípios que foram atingidos por calamidades climáticas ao longo desse ano, em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas. Segundo o governo, essa é a maior seleção na faixa 1 do programa desde 2014. Serão beneficiados 337 municípios com investimentos de 6 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com o Ministério das Cidades, as obras serão feitas por 192 empresas de construção e, segundo a previsão do Ministério, devem gerar 140 mil empregos e aquecer a cadeia produtiva do setor. Agora a gente vai falar sobre empréstimos para aposentados e pensionistas, mas quem tem as informações é Carol Pimentel, da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Dani. Bem, foi publicada hoje uma resolução do Conselho Nacional de Previdência que recomenda ao INSS reduzir de 2,14% para 2,08% o teto máximo de juros cobrados nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. A mesma resolução reduz de 3,06% para 3% ao mês a taxa de juros que é cobrada nos empréstimos consignados quando eles são usados para pagamento de dívidas com cartão de crédito. A redução dessas taxas foi aprovada em setembro pelo Conselho Nacional de Previdência, mas dependia de uma publicação para entrar em vigor. Com essas medidas, a ideia do governo é impedir aí um endividamento muito alto dos aposentados e pensionistas e diminuir também o risco de inadimplência. Agora a gente vai mudar de assunto porque no ano que vem São Paulo vai sediar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Mas a gente vai para São Paulo conversar com a Vanessa Casalino, que ela tem mais informações sobre esse fórum. Boa noite, Vanessa. Olá, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. E vai ser entre os dias 13 e 15 de março do ano que vem. O protocolo que oficializou isso foi assinado hoje aqui na capital. Vão participar do fórum 750 líderes de todo o mundo, entre representantes de governos e também da iniciativa privada. A chefe do fórum, Marisol Argenta, destacou que 8 países latino-americanos vão eleger seus presidentes no ano que vem. E que esse evento vai ser importante nesse contexto de encontrar novas fontes de crescimento econômico para levar bem-estar a essas populações. Destacou ainda que esse crescimento passa pela inovação e desenvolvimento tecnológico. Participaram hoje do encontro que formalizou essa realização aqui em São Paulo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, o governador Geraldo Alckmin e também o prefeito João Dória. O governador Geraldo Alckmin comentou o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado neste fim de semana, em que ele afirma que o PSDB deve desembarcar do governo Michel Temer. Alckmin disse que o PSDB está comprometido com as reformas, que elas são importantes para um país que vive tempos de mudanças. E disse ainda que essa decisão de permanecer ou não no governo depende da vontade do presidente da República e da equipe dele. E que, quanto ao PSDB, é uma decisão que deve ser avaliada na convenção do partido, que acontece no fim do ano, em dezembro. É este o local adequado para essa discussão, segundo o governador. Voltamos a Brasília. E agora, portanto, é comigo novamente aqui o noticiário nos corredores do poder, até para falar um pouco de bastidores em relação a essa agenda de governo. Neste exato momento, no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, está reunido com os líderes da base aliada aqui da Câmara dos Deputados e em pauta justamente vai estar uma conversa a respeito de quais são os projetos com possibilidade de fato de terem votação concluída aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. Estou falando no Senado
porque amanhã o presidente vai ter uma reunião também com os líderes do Senado Federal. Hoje foi um dia de agenda cheia. A gente lembra que na semana passada o presidente Michel Temer ficou um tempo ali afastado aqui de Brasília por causa do procedimento que ele se submeteu de saúde, inclusive lá em São Paulo mesmo, e aí ele retomou a agenda a partir da quarta-feira. E esta semana o foco é na negociação política para avançar com a pauta econômica do governo aqui no Congresso Nacional. O presidente vai fazer uma declaração, inclusive a imprensa, durante essa abertura, está fazendo neste momento. Então, se a gente tiver detalhes, daqui a pouquinho a gente traz para vocês. Se não, você confere o que disse o presidente agora nessa abertura da reunião com os líderes da Câmara. Você confere no nosso noticiário da Agência Brasil, da Rádio Nacional e também aqui no Repórter Brasil Noite. Em relação a bastidores de várias reuniões, uma das principais reuniões da semana ocorreu no Palácio do Planalto justamente hoje. E para tratar a respeito da desestatização da Eletrobras. Então, hoje teve uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente, com ministros da área econômica, com o ministro também Moreira Franco, que trata justamente daquele programa em relação a projetos que é para avançar no país, na área de infraestrutura. E teve ali também presente o ministro da área de Minas e Energia, além do presidente da Eletrobras. O que é que ficou decidido já em relação a essa questão da privatização da Eletrobras ou desestatização da Eletrobras? O que o governo está negociando é encaminhar ainda esta semana aqui para o Congresso Nacional 2 projetos de lei. Essas medidas virão por projeto de lei, mas aí a tentativa de negociação com os líderes, e aí por isso que eu estou dizendo aos bastidores para vocês, é justamente de tramitar isso aqui no Congresso Nacional num rito de urgência, para que isso permita que ainda este ano essa matéria seja concluída. E o que é que está em negociação ali em relação a esse projeto que diz respeito justamente à desestatização da Eletrobras? São 2 pontos. Um diz respeito ali a um marco referente às próprias normas sobre as distribuidoras e o outro é o que diz respeito diretamente à venda de ações da Eletrobras. Tem alguns ajustes que vão ser feitos para poder finalizar de fato o texto que será encaminhado aqui para a Câmara dos Deputados, mas até agora à tarde o que estava sendo negociado era principalmente em torno de 3 pontos. Esses 3 pontos do projeto para venda de ações negocia da seguinte forma: do dinheiro que for arrecadado com essa venda de ações, parte do dinheiro vai para a União. Aí a ideia é que outra parte deste dinheiro arrecadado com a venda de ações da Eletrobras, essa outra parte vá para o benefício direto ao consumidor. Então, para estabelecer um mecanismo que permita a redução da conta de energia, ou seja, para o consumidor sentir isso de fato em casa. E aí, o terceiro ponto em relação a esse valor arrecadado, no caso da venda das ações da Eletrobras, diz respeito a uma parcela para garantir a revitalização do Rio São Francisco. É toda uma negociação ali com a companhia da Chesf, né, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, e aí um montante vai ser destinado. São esses 3 pilares aí que estão sendo discutidos nesta proposta que deve ser encaminhada ainda esta semana aqui para a Câmara dos Deputados. E em relação a essa negociação também, o governo ainda discute qual vai ser o percentual que vai continuar de posse da União em relação a esse controle acionário da Eletrobras. A gente traz os detalhes nos próximos dias, mas ali as informações de bastidores que eu tenho é de que a negociação é para saber se o percentual vai ficar entre 45% e 49%. Você confere todos esses bastidores ao longo da semana com a gente aqui. E aí, ainda falando de pauta, eu converso agora com Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, porque aqui na Câmara dos Deputados, né, Mari, algumas matérias também para ter andamento esta semana. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Aqui na Câmara, a tentativa é de fazer um esforço concentrado essa semana, com votações de segunda a sexta-feira, para compensar que na próxima semana há previsão de feriado, né? Então, para compensar aí esses dias que vão ficar parados na próxima semana, mas até agora, por exemplo, não foi possível conseguir quórum aqui no plenário da Câmara. A intenção do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é votar. Tem 7 medidas provisórias na pauta, trancando a pauta da Câmara, mas a intenção de Rodrigo Maia é só votar essas medidas provisórias depois que ele conseguir fazer o plenário da Câmara apreciar a proposta de emenda à Constituição que trata justamente disso, muda o rito de tramitação dessas medidas provisórias. Esse é um
compromisso, inclusive, que Rodrigo Maia assumiu com o Senado, porque essa PEC é originária do Senado e é um pleito dos senadores para mudar ali os prazos em relação à medida provisória para garantir aos senadores condições de analisar essas MPs que geralmente são enviadas aqui da Câmara para o Senado já muito em cima da hora de vencerem, né, Rosiane? E aí a gente sabe que elas acabam chegando lá, os senadores não podem geralmente fazer nenhuma alteração, tem que votar ali às pressas sem analisar direito. Então essa PEC que muda o rito das MPs é um pleito lá do Senado, um compromisso de Rodrigo Maia com eles. E em relação a MPs, tem medidas provisórias de fato aqui com peso, por exemplo, aquela que é referente ao FIES, né, mudanças em relação ao FIES, e isso também vai entrar nas conversas ali dessas reuniões do presidente Temer com os líderes da Câmara do Senado hoje e amanhã. Em foco de linhas gerais, a gente tem aí 3 pautas específicas para eles discutirem hoje e amanhã, para ver o que é possível construir acordo, que é ainda saber o que é que se avança ou não em relação à reforma da Previdência, também a apresentação de propostas da reforma tributária e ainda aquele projeto que diz respeito ao reajuste dos servidores, o aumento da contribuição previdenciária dos servidores. Isso tudo está na pauta desta reunião do presidente Temer com os líderes aqui da Câmara e amanhã vai estar na reunião com os líderes do Senado. Agora eu vou lembrar só o seguinte, hoje é segunda-feira, hoje é dia de conversa com Rosiane Kennedy. A conversa de hoje foi uma conversa muito legal com o fotógrafo Bob Wolfenson. Você vai saber quem é ele agora. Se você não lembra de nome, com esse perfil aí você já vai identificar. Acompanhe. Bob Wolfenson começou cedo na carreira e aos 16 anos já trabalhava nos estúdios da Editora Abril. Fotógrafo de talento raro, já teve à frente de suas lentes as maiores celebridades do país e fez retratos memoráveis. Com quase 50 anos de carreira, assinou editoriais das principais revistas de moda como Elle e Vogue, além de outras publicações como a Playboy e a Rolling Stone. O currículo inclui vários prêmios, exposições e livros publicados, como Jardim da Luz, Moda no Brasil por Brasileiros, Antifachada, Encadernação Dourada e Apreensões. Nesta conversa, ele fala dos desafios de sua carreira na arte e na publicidade, do seu amor por São Paulo e do lançamento de seu mais recente projeto fotográfico, um livro guiado pela beleza das fotos femininas. Eu transito por várias disciplinas da fotografia, desde os ensaios de nus, as fotos das mulheres, os retratos, as fotos de moda, publicidade, meus ensaios pessoais, sei lá, uma infinidade de minhas palestras, tudo isso faz parte do meu trabalho. Então eu gosto da ideia de estar em trânsito, eu gosto de ser este que pode, e eu não seria nenhum desses fotógrafos se eu não fosse todos esses outros. E quando eu estou sendo aquele, eu preciso que todos os outros existam em mim. Olha, portanto, conversa com Rosiane Kennedy hoje, 9h30 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente volta a conversar com Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo, porque, Vanessa, hoje o Ministério Público denunciou as pessoas supostamente envolvidas naquele escândalo de desvios da Lei Rouanet. A gente já lembra o caso dizendo que era aquele que gerou uma polêmica de que até festa de casamento teria sido pago com esse benefício, né? Exatamente, Rosiane. Foram 32 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal aqui em São Paulo, suspeitas de usar verbas da Lei Rouanet em festas. Segundo o Ministério Público, elas são parte de uma organização criminosa que teria desviado mais de 20 milhões de reais. São produtores culturais, organizadores de eventos que captavam recursos, mas usavam essa verba em festas particulares. Antônio Carlos Bellini Amorim é apontado como chefe da organização. Entre as fraudes está esta festa de casamento que você falou, para centenas de pessoas num hotel de luxo na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina. O casamento era de Felipe Amorim, filho dele, e esta foi apenas uma das fraudes praticadas pelo grupo entre 1998 e 2016, segundo as investigações. Bellini, os 2 filhos e a esposa foram denunciados por organização criminosa. Os empresários e os executivos que participaram dos desvios também foram denunciados por associação criminosa. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prestou depoimento hoje à Justiça Federal em Brasília. Mas quem tem os detalhes é Caroline Pimentel, da Agência Brasil, que volta a conversar com a gente. Carol.
Bem, Vanessa, nesse depoimento aqui em Brasília, o ex-deputado Eduardo Cunha disse que o Ministério Público Federal e o empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, forjaram uma suposta compra do seu silêncio para poder incriminar o presidente Michel Temer. Eduardo Cunha, ele deu essa declaração durante um depoimento ao juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui em Brasília, juiz que é responsável pela Operação Sepsis. Essa operação está apurando casos de corrupção no Departamento de Fundo de Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal. E essa suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha, inclusive, embasou uma das denúncias do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Vamos ouvir o que Eduardo Cunha disse nesse depoimento. Não existe essa história de dizer que eu estou em silêncio ou que eu vendi meu silêncio para não delatar. Queriam atribuir isso para atribuir um crime presente para justificar uma denúncia que pegasse o mandato do Michel Temer. Essa que é a verdade. Isso foi uma forjada. Deram uma forjada e o senhor Joesley foi cúmplice dessa forjada. E ele está pagando preço por isso agora. No depoimento, Eduardo Cunha negou qualquer envolvimento com pagamento de propina por empresas e disse também que desconhece desvios na Caixa. Ele, inclusive, classificou de ridícula a suposição de que ele estaria recebendo dinheiro para não delatar Michel Temer. Segundo Eduardo Cunha, atualmente ele está vivendo uma situação de absoluta penúria e não tem condições de pagar os honorários dos seus advogados. O ex-deputado negou ainda ter pedido dinheiro para comprar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, crime do qual ele foi acusado pelo seu ex-operador financeiro Lúcio Funaro. Nesse depoimento, Eduardo Cunha atacou Lúcio Funaro e voltou a negar que tenha despesas pagas pelo ex-operador financeiro. Segundo ele, isso é história de carochinha e chamou Lúcio Funaro de mentiroso. Na semana passada, Lúcio Funaro acusou o ex-deputado Eduardo Cunha de liderar um esquema de pagamento de propina envolvendo o grupo Bertin em troca da liberação de um aporte milionário do Fundo de Investimentos do FGTS, que é operado pela Caixa Econômica Federal. Bem, na ocasião desse depoimento, Lúcio Funaro disse que houve um almoço com a presença de Eduardo Cunha e que nesse almoço foram combinados repasses ilegais para o PT e para o PMDB. Bem, no depoimento, Eduardo Cunha disse que não duvida que houve repasse de propina para as campanhas do PMDB e que, segundo ele, esses repasses teriam sido intermediados pelo ministro Moreira Franco, que na época ocupava a vice-presidência de fundos de governo da Caixa. Eduardo Cunha negou o envolvimento nesse esquema. Bem, a nossa reportagem entrou em contato com a assessoria do ministro Moreira Franco, mas não tivemos retorno até o momento. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente segue falando de investigações, mas agora em relação à questão da CBF, porque o julgamento de Marim, da CBF, e mais 2 ex-dirigentes da FIFA começou nos Estados Unidos. A gente tem outras informações sobre este tema. Acompanhe. A justiça americana acusa no total 42 dirigentes e empresários de fazerem parte do esquema de corrupção, no chamado caso FIFA. Ao longo de 20 anos, eles teriam movimentado cerca de 200 milhões de dólares em propina. As acusações contra José Maria Marim dizem respeito à venda de direitos da Copa do Mundo do Brasil, da Copa América e da Libertadores. O julgamento deve durar 2 meses. E, segundo especialistas, a pena, caso ele seja condenado, pode chegar a 10 anos de prisão. Marim comandou a CBF de 2012 a 2015, quando foi preso em um hotel de Zurique, na Suíça, junto com outros dirigentes da FIFA. Há 1 ano, ele vive em prisão domiciliar em Nova York. O atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e o ex-presidente Ricardo Teixeira também enfrentam acusações de corrupção nos Estados Unidos. Mas como estão no Brasil, não podem ser julgados. Olha aí, agora a gente fala de outra investigação no Rio de Janeiro. Quem vai trazer detalhes para a gente, Maurício de Almeida.
Olá, boa noite. Em acordo de delação premiada, o marqueteiro Renato Pereira disse para a Procuradoria-Geral da República que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, recebeu durante a campanha eleitoral uma doação de R$5 milhões da empreiteira Andrade Gutierrez. Essa doação foi feita por meio de Caixa 2 e não foi declarada à Justiça Eleitoral. Segundo o marqueteiro, foi o próprio Pezão que disse desse acordo firmado com Andrade Gutierrez durante uma reunião que teve com o marqueteiro no apartamento onde Luiz Fernando Pezão mora. Pezão negou ter recebido dinheiro por Caixa 2 e garantiu que todas as doações feitas para a campanha foram declaradas para a Justiça Eleitoral. O marqueteiro, que também fez campanhas para Sérgio Cabral, para Eduardo Paes e para Pedro Paulo, que foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano passado, disse que tanto Sérgio Cabral, quanto Eduardo Paes, quanto Pedro Paulo receberam também doações através do Caixa 2. Sérgio Cabral, na Justiça, já admitiu ter recebido dinheiro por Caixa 2. Já Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo negaram ter recebido esse dinheiro. Voltamos a Brasília, Rosiane Kennedy. Obrigada, Maurício de Almeida. Eu lembro a você que você confere muitas outras notícias no nosso site agenciabrasil.abc.com.br. Uma delas, que diz respeito ao Rio de Janeiro, informa que o número de policiais mortos no Rio este ano subiu para 116. Boa noite a todos, até amanhã. E quem está nos acompanhando na Rádio Nacional, fica aí com a Voz do Brasil.